Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 4 de agosto de 2021, Ancião de Distrito Florencio. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria poder participar de mais uma palavra pastoral semanal. Para esta noite temos uma palavra indicada pelo amado apóstolo maior, que está escrita em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, que nos diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Queridos irmãos e irmãs, a própria palavra de Deus aqui colocada para nós neste momento, ela já nos dá um sentido maior do conteúdo que Deus quer na vida de cada um de nós. Deus nos conhece e nos escolheu para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. Esta palavra, queridos irmãos, vem da carta à igreja em Filadélfia. Das 7 cartas mencionadas às igrejas no Apocalipse, somente 2 não contêm nenhuma crítica das igrejas. Uma carta dirigida à igreja em Esmirna, uma congregação humilde que enfrentava perseguição, e uma carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas culta a Deus. Os homens ainda hoje insistem em medir força e qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza. O olhar do Filho de Deus vê as igrejas de forma diferente. Jesus toca o caráter e o coração de cada discípulo e de cada fiel, de cada igreja do Senhor. Ele sabe perfeitamente quem pertence a Ele. Portanto, queridos irmãos, a gente não pode se esconder dos olhos de Deus. Vamos conhecer um pouco sobre a igreja em Filadélfia. As únicas referências bíblicas sobre a igreja em Filadélfia se encontram em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11, e no capítulo 3, no versículo 7. A cidade de Filadélfia desfrutava de uma localização estratégica de acesso entre os países da antiga Frígia, Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo e Átalo, cerca de 140 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente a cidade de Alacei fica na Turquia, no mesmo lugar, atualmente construída sobre as ruínas de Filadélfia. Nesta carta, Jesus não mencionou o capítulo para se identificar. Ele afirma ser o santo e verdadeiro, são características divinas do Senhor, assim como a gente possa ver no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A santidade sempre foi e sempre será uma das principais qualidades de Deus. Assim como está escrito em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, ele nos diz: Santo, santo, santo é o Deus, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém é igual ao santo Deus, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Também citado em Isaías, no capítulo 22, no versículo do 20 ao 24, onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá é transferida a Eliaquim. A chave neste ponto representa a autoridade e poder. Jesus, como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar, ele fecha e ninguém é capaz de abrir. A palavra, queridos irmãos, ela nos diz de uma forma muito substanciosa, e a gente possa ver em 4 pontos como se traduzir a palavra de Deus nesse ponto maior, para que a gente possa entender melhor a palavra
que foi anunciada nesta noite. No primeiro ponto ele diz: conheço as tuas obras. Como afirmam todas as cartas, Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia e as nossas obras atualmente também. O que temos feito para o reconhecimento de Deus? Só crer pode se tornar bem-aventurado. Só quem crê em Jesus Cristo pode entrar no reino de Deus. No segundo ponto, queridos irmãos, ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Disse o apóstolo maior: ser reconhecido por Deus é de igual significado ser escolhido e chamado por Deus. Deus conhecia Moisés pelo seu nome, nomeou o povo pelo nome, como diz em Isaías 43, versículo 1, e Jesus mesmo disse que conhecia as suas ovelhas, como está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 14. Ele também nos conhece. Ele nos elegeu para que servíssemos a Ele e sabe exatamente quem somos nós. No terceiro ponto, queridos irmãos, da palavra de hoje, ele diz que tens pouca força. Ninguém pode dizer: não sou apto a servir a Deus. Jesus oferece encorajamento a seus discípulos quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas. Devemos confiar mais em Deus e depender de sua força, assim como nos mostra em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo do 9 ao 10. Como Eliseu venceu os sírios pelo poder de Deus, está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16 e 17. Os fiéis em Filadélfia teriam sua vitória pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, queridos irmãos, no quarto ponto, ele diz assim: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo, queridos irmãos, com limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel e guardava a palavra do Senhor. Devemos obedecer à perfeita lei. Quem tem ouvidos, ouça. Isto, queridos irmãos, é um mandamento que Deus nos alerta para que a gente possa ouvir a palavra de Deus sempre. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 13. Jesus viria logo para castigar e salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado para este grande dia. Deus consola e promove vida eterna. Deus nos consola em vista da nossa pequena força e diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Confia em mim, eu o conduzirei ao meu reino, a eterna comunhão comigo e assim participar da glória de Deus. Esta palavra, queridos irmãos, ela traz uma força muito grande para cada um de nós, para que a gente possa reconhecer o valor da palavra de Deus. Quando ele nos mostra que a palavra tem o poder de modificar a nossa vida, a gente olha que mesmo em situações difíceis, temos também lutado pela palavra de Deus, para que ela seja anunciada àqueles que mais precisam da glória do Senhor. Precisamos, queridos irmãos, estar atentos à obra de Deus. Precisamos lutar para que as portas não se fechem na nossa vida. Estamos sempre atentos à obra que Deus tem colocado na nossa vida, para que a gente possa sempre ter a perfeição da palavra que Deus tem anunciado diante do altar da graça. Olhar, queridos irmãos, para dentro da palavra de Deus é comer as palavras do Senhor, como disse o profeta Jeremias.
E olhar para as palavras de Deus é trazer salvação para a nossa alma, para o nosso espírito e saber que Deus tem propósitos na nossa vida. Olhamos com muita gratidão a palavra que Deus nos deu em nome do Senhor. Foi uma alegria poder participar deste serviço divino de palavra. Saudações ao amado apóstolo de distrito, aos apóstolos, bispos e demais servos e queridos irmãos e irmãs. Até sempre.